Agora eu queria falar de um negócio que é muito importante. Quando me pergunto quais são as minhas bandeiras, eu tento explicar para as pessoas que eu não defendo uma bandeira específica. Eu até poderia. Eu tenho anos de militância, eu sou fotógrafo, eu poderia defender a categoria dos fotógrafos. E eu fiquei quase 10 anos, 9 anos e pouco, como diretor executivo da Fundação Thiago Gonzaga, e sou voluntário desde que a Fundação foi criada em 1996. Então eu poderia muito bem fazer disso uma bandeira, o trânsito, a vida, coisas que são caras para mim, que são importantes para mim. Eu poderia pegar a bandeira da educação, eu como brisolista, eu como um defensor dos professores, eu poderia fazer isso. Mas eu não consigo ver política dessa forma. Eu queria e quero, foi por isso que resolvi concorrer, e é isso que eu tenho tentado passar para aquelas pessoas que eu tenho acesso, de que eu não quero ser um político de uma categoria, eu não quero ser um político de um grupo, eu não quero ser político de um bairro. Ficaria fácil para mim eleitoralmente, para fazer campanha fica fácil. Ah, é o da saúde, ah, o Serginho aqui da Zona Norte, ou é o candidato da Restinga, ou é o candidato de não sei o que, eu poderia fazer isso. Ficaria fácil. É o do asfalto, é o candidato de não sei o que, é o candidato da igreja tal, é o candidato dos católicos, é o candidato, sei lá, dos evangélicos. Eu poderia sim escolher uma bandeira, filtrar isso, principalmente a saúde, que a saúde está lá no primeiro lugar das pesquisas. Ah, minha prioridade vai ser a saúde, minha prioridade vai ser a educação e pronto. Só que aí as pessoas começam a facilitar a discussão. Isso facilita sempre o cabo eleitoral pegar voto, facilita pra gente elaborar o material, porque tu explicar para as pessoas que tu não quer ser um vereador de uma bandeira. Tu explicar para as pessoas que tu não quer ser um vereador de um bairro, que tu quer ser um vereador da cidade, que é uma coisa muito mais ampla, que eu quero ter um olhar sobre a cidade toda, que eu quero estar à disposição, porque é o seguinte, vamos pegar o meu caso. Eu moro na Zona Norte de Porto Alegre, no extremo da Zona Norte, no Fernando Ferrari. A minha filha, a mais velha, mora na Restinga. A minha filha do meio mora na Vila Nova, meus pais moram no Nonoai. Eu tenho amigos por toda a cidade. Então, eu não quero atender só ao meu bairro. Eu não quero só defender coisas para a minha categoria de fotógrafo. Eu não quero só tratar coisas do trânsito. Porque o vereador vota tudo. O vereador participa de todas as discussões. E quanto menos atrelado ele for a grupos, quanto menos atrelado ele for a questões religiosas, quanto menos ele dever o mandato dele a esse ou aquele, melhor é para a cidade. Esse é o meu entendimento. Porque daí eu não preciso ficar devendo favor. Eu não preciso ser obrigado a votar. É a mesma coisa que a questão financeira, porque as pessoas só falam da questão econômica. Ah, obviamente, se o cara ganha dinheiro de tal candidato, de tal empresa, depois ele vai defender os interesses dessa empresa. Mas não é só nesse caso que acontece esse atrelamento. Quando tu é candidato de um bairro, quando tu é candidato de um sindicato, quando tu é candidato de uma igreja, tu acaba ficando atrelado às coisas dela, a quem te elegeu, a quem te financiou, a quem te apoiou. E na verdade o que nós precisamos fazer é simplesmente olhar o todo. A gente não tem que ter lá só pode até ter. Eu não sou contra que se as pessoas entendem que tem que ter lá o defensor dos trabalhadores ou etc. Eu acho que segmentação também é importante, por isso que é representativo. Agora, se nós só tivermos vereadores assim, como é que fica? Se nós tivermos só vereadores que são só ligados àquela coisa, que todas as vezes que vai ter um projeto que seja contra o grupo que ele representa, ele vai votar contra, mesmo que seja bom para a cidade? Porque ele deve ao favor àquele grupo, e obviamente se ele votar contra na próxima vez ele não vai eleger. Ou assim como aquele bairro, se não trouxer as melhorias, o melhor posto tem que ser para o meu bairro, a melhor rua asfaltada tem que ser para o meu bairro, para o bairro que eu defendi, porque obviamente se eu não fizer isso as pessoas vão cobrar, pô, tu disse que ia defender o nosso bairro, olha aí, o nosso bairro, o posto não funciona, o asfalto não funciona, e ele cai perde a credibilidade. Por que ele perde a credibilidade? Porque na verdade ele prometeu que ele ia fazer o bairro dos sonhos. Eu sou candidato ao bairro, quando eu for vereador, o bairro vai ser dos sonhos. E a gente sabe que vereador não resolve os problemas do bairro só. Ele pode ajudar a se intermediar entre o prefeito, mas depende do prefeito para asfaltar a rua, para construir a escola, para arrumar o posto de saúde. Então é uma construção política, é uma construção geral. E eu acho que as pessoas têm que começar a amadurecer para a política. Não cair nesses discursos fáceis que as pessoas dão o tempo todo. Eu quero dizer isso porque de repente parece que eu sou crítico e que eu estou metendo pau em todo mundo e tal. Não, eu estou provocando. Eu quero que as pessoas reflitam. Pode ser que o que eu esteja dizendo não faça sentido para ti.
Pode ser que o que eu estou dizendo você não concorde, e esse é um direito que você tem. Que você acha que é melhor, sim, nós temos que fazer diferente, temos que nos organizar aqui em grupo e eleger aquele representante. É legítimo? Não está errado. Só que eu não penso assim. É só isso que nós estamos falando. Tem lugar para esse tipo de pensamento, tem pensamento para outro. Então, tem pessoas que querem votar em candidatos ligados à sua categoria, tem pessoas que querem votar em candidatos ligados a uma bandeira, e tem pessoas que não querem votar num candidato que é um candidato que tem uma visão um pouquinho mais ampla. E eu tenho esse tipo de pensamento. Eu sempre procuro eleger deputados, vereadores ou políticos que tenham uma visão mais ampla das coisas. Porque eu acho que a visão muito limitada faz com que às vezes ela não consiga ver coisas que são importantes. O atrelamento faz com que às vezes as pessoas deixem de votar em coisas que são importantes para o bem da cidade, que são importantes naquele momento, porque eles têm que dar satisfação para quem os elegeu. E quando eu digo elegeu, não é as pessoas em si. É os grupos, é as corporações. Pense nisso.